Primeiro livro dos Reis, 1 Reis 19, a partir do verso 1 até o verso número 16, nos conta uma história. Eu acredito que você já conhece essa história. As crianças vão saindo para o culto do Ministério Infantil, então crianças de 0 a 3, acredito que vão para o berçário, de 3 a 10, no culto do Ministério Infantil. Se você quiser, pode enviar seu pimpolho, seu rebento para o Ministério Infantil, participar do culto lá. E quando você procura 1 Reis 19, deixa eu te fazer um pedido de coração. Não queime nada durante esses dias de seca, tá bom? Por favor. E se você vê alguém queimando lixo, mato, qualquer coisa, vá lá, joga uma água e diz para o cara não fazer isso não. Nós que temos rinite, sinusite e companhia, agradecemos de forma penorada. Amém? Amém. Não é mole não, né? Graças a Deus já inventaram coleta de lixo. Então, 3 vezes por semana passa, 3 ou 4 vezes passa o caminhão de lixo. Se o camarada estiver lá queimando o lixo dele, você vai lá, leva um saco, ajuda ele a ensacar e a esperar o caminhão passar e levar as folhas, a lixarada, tá bom? Porque quando está com fogo desse, nosso Pai, para falar então, e eu não tenho como vocês que vão saindo e trazendo litros e litros de água durante o culto. Aliás, tem algumas pessoas que se bebem tanta água em casa como bebem durante um culto, meu Jesus, haja água. Eu não tenho essa oportunidade, vocês têm de ficar saindo do culto para beber água e para trazer água para cá. É essa que vai do começo ao fim, às vezes a gente consegue renovar aí, Edivaldo renova no meio do culto, mas nem sempre isso é possível, né? E aí fica esse cheiro, essa questão aí da queimada, atrapalha muito a garganta da gente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim na minha versão: Acabe fez saber a Jezabel, o marido contou para a esposa, olha fofoqueiro, tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E ouvindo-o Elias, envolveu o seu rosto no manto, e saindo,
pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe dizia: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Interessante essa palavra. Eu queria pensar com você sobre ela. Eu queria pensar a respeito da nossa vida dentro das cavernas da nossa vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, no abrir da tua palavra e no meditar no texto, ainda que seja uma só pregação, um só pregador, que por um milagre de multiplicação, agindo o teu Espírito Santo através de todos nós, em todos nós e nos nossos corações, que o Senhor multiplique a mensagem. E assim todos nós tenhamos os nossos corações cheios pelo teu Espírito Santo e possamos ouvir a tua voz e entender a tua mensagem para as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu tenho certeza que você conhece essa história de Elias dentro da caverna. E eu queria, nesse domingo que vem, talvez no outro, meditar sobre cavernas. Nossas vidas em cavernas. E a Bíblia fala algumas vezes sobre isso, sobre pessoas que foram se esconder na caverna, pessoas que foram viver em cavernas, pessoas que fugiram para cavernas, pessoas que habitaram em cavernas. A Bíblia fala sobre isso, mas sempre está ligado a algumas questões. Não é simplesmente assim, eu gostei daquela caverna e agora eu quero morar ali. Não, existe sempre alguma coisa por trás desse se esconder, ou viver, ou dormir, ou morar na caverna. Elias, o texto de Elias é bastante conhecido. Elias na caverna e Deus chamando ele para o lado de fora. Que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui dentro dessa caverna? Elias tem um ministério de milagres. Elias tem um ministério poderoso. Elias inaugura a era do profetismo. Elias inaugura o tempo dos profetas em Israel. Elias inicia as escolas de profetas. Elias começa o trabalho profético em Israel. Através dele, e ele então é o primeiro dos profetas de Israel. O primeiro dos profetas de Israel é Elias. E tem um ministério de muito milagre, de muito agir de Deus. Deus agiu poderosamente, Deus se manifestou com muita autoridade, com muito poder sobre o povo de Israel, sobre os reis, sobre a economia, sobre a natureza, através de Elias. Elias recebeu de Deus autoridade, inclusive sobre a natureza, sobre as coisas da natureza, lembrando talvez o próprio Senhor Jesus, quando repreende o vento e o mar, e eles se aquietam e eles se acalmam pela palavra de Jesus. O ministério de Elias era um ministério de milagres, um ministério de fogo, um ministério também de espada, um ministério de justiça. Deus, através da vida de Elias, fez justiça em Israel. Pessoas encontraram com a morte. Aí você pensa, poxa, mas era gente que precisava mesmo morrer. Às vezes há pessoas que elas estão ali no meio e Deus queria realizar justiça naquele tempo e Elias foi um instrumento de justiça de Deus no meio do seu povo. Elias fechou os céus para que não chovesse e não precisou nem orar muito não. Ele basicamente deu apenas uma palavra. Olha, não vai chover enquanto eu não disser que vai chover. E não vai ter nem orvalho para vocês saberem que Deus está governando em cima do nosso povo. E aí, realmente os céus se fecharam, não houve chuva, não houve nem orvalho, até que Elias de novo disse, olha rei, aparelha o teu carro, corre para a tua casa, para o teu palácio, porque a chuva vai te pegar no meio do caminho.
Dizer, mas como assim, rapaz? Não chove há 3 anos e meio. Pois é, mas agora vai chover. Corre para casa, senão o temporal vai pegar o senhor na estrada indo para casa. E caiu mesmo o temporal e realmente choveu mesmo. Elias foi sustentado nesse tempo de seca pelos corvos, os pássaros. Deus mandou pássaros trazerem comida para Elias. No tempo de sequidão, no tempo de deserto, no tempo de crise econômica, porque a economia era toda ela baseada na agricultura. Se não tem chuva, não tem colheita. Se não tem colheita, não tem o que comer, não tem o que comercializar, não tem como gerar renda, não tem como ter dinheiro. Então, numa época de crise econômica, Deus sustentou Elias através dos pássaros, da natureza e de uma viúva que tinha uma botija de azeite, um bocadinho de farinha, mas o azeite da botija não se acabou, a farinha da panela se multiplicou. Deus fez um milagre na multiplicação através de Elias na casa daquela mulher viúva e a farinha da panela não se acabou, e nem o azeite, e Elias foi sustentado por uma viúva. Olha que coisa. Você pensar, poxa, mas um homem feito desse, rapaz, vivendo às custas de uma mulher viúva, mas Deus colocou ele dentro da casa daquela viúva e disse aquela viúva para sustentá-lo. E ele ficou sendo sustentado por ela. Elias ressuscitou um morto. É uma das, talvez a única passagem no Antigo Testamento onde fala de ressurreição de mortos. Elias ressuscitou um morto. Elias fez descer fogo do céu e consumiu o holocausto. E dessa forma ele matou os profetas de Baal à espada. Ficou claro que os profetas de Baal não serviam a Deus e Elias servia a Deus e que Deus era o Deus de Israel. E então assim eles morreram à espada quando o fogo desceu dos céus e consumiu o holocausto. Elias reabriu os céus e permitiu que chovesse de novo. Imagina um negócio desse, irmão. Imagina uma autoridade, imagina a graça de Deus na vida de alguém hoje a esse ponto. Né? Olha, estamos na seca aqui, vamos começar a orar e vai começar a chover e vai acabar a seca agora aqui no sertão, vai acabar a seca, vai acabar a intervenção do homem mantendo a escravidão social, porque essas pessoas estão debaixo de uma escravidão por conta da falta de chuva e depende de uma cesta básica, de um carro-pipa e tanta coisa que as pessoas acabam usando para escravizar as outras pessoas hoje em dia. Elias havia liderado a matança dos profetas de Baal, e aquilo pode parecer, talvez, quando você lê o texto, aquela gente toda, centenas de profetas sendo mortos à espada, pode parecer para você alguma coisa meio sangrenta demais, injusta demais. Aqueles profetas, o culto a Baal e a Astarote, que era a deusa mulher de Baal, e o templo dos dois ficava bem próximo um do outro, o culto a eles fazia parte do culto a Baal e a Astarote, o sacrifício de crianças. Você talvez não soubesse disso. E aí eu te pergunto, de onde vinham essas crianças? Você pode fazer ideia? Você acha que essas crianças vinham de longe ou essas crianças vinham de perto? De perto. Então, eram crianças sequestradas do meio do povo de Israel e levadas para o templo de Baal e para o templo de Astarote, onde elas, durante o culto, eram sacrificadas, eram assassinadas dentro daquele templo. Talvez aí a gente comece a entender melhor o texto, porque Deus se manifesta com fogo dos altos céus a hora que Elias clama a Deus. Porque Deus estava ali já irado com aquilo tudo e querendo mesmo que justiça fosse feita no meio daquele povo. Isso é provado, a arqueologia comprova, há relatos históricos e a arqueologia comprova, porque achou-se o templo de Baal e o templo de Astarote lá em Israel. E junto a esse templo existem centenas de ossadas de crianças que foram enterradas dentro de jarros, de vasos de barro grandes. As crianças, depois de mortas, eram colocadas dentro daquele vaso e depois o vaso então enterrado. Então, quando a arqueologia achou o templo de Baal de Astarote, isso que era uma história que era contada e muitas pessoas até não acreditavam, porque é difícil de
de acreditar num negócio desse, a arqueologia comprovou que quando eles começaram a escavar, foram achando esses vasos e foram achando centenas de corpos de crianças enterradas dentro dos vasos. Elias foi instrumento da justiça de Deus no meio do seu povo. Um homem usado por Deus de forma extraordinária. Um dos 3 únicos na Bíblia que você vai encontrar que passaram 40 dias sendo sustentados por Deus. O outro foi Moisés e o outro foi o próprio Jesus. Diz aqui o anjo, Elias, você vai caminhar 40 dias, a caminhada é muito longa. E ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquele pão e daquela botija de água. Talvez seja por isso que depois aparece no Monte da Transfiguração Jesus conversando com Elias e conversando com Moisés. Estavam ali os 3, né, que foram as 3 pessoas que por 40 dias e 40 noites conseguiram sobreviver, sustentados apenas pelo Senhor Deus. Moisés passa 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, que aliás é o mesmo monte para onde Elias vai. 400 anos antes de Elias entrar naquela caverna que nós lemos agora no texto, 400 anos antes de Elias ir para aquele monte, entrar naquela caverna, naquele mesmo monte esteve Moisés, recebendo de Deus a lei de Israel, os 10 mandamentos das mãos de Deus para o povo de Israel. Deus usou naquele mesmo monte a vida de Moisés para criar a nação de Israel. Dali para frente a nação agora teria uma língua, a nação teria uma religião, a nação teria um Deus, a nação teria um código de como adorar e como servir a esse Deus. No mesmo monte, 400 anos depois, Deus usa Elias para restaurar espiritualmente a mesma nação que Deus havia chamado através de Moisés. Então Deus faz um mover profético usando Elias e faz com que ele agora restaure a nação de Deus no mesmo monte onde Deus deu os 10 mandamentos para Moisés compartilhar com o povo. Na Bíblia, meu irmão, caverna é um lugar de abrigo. Sempre que a gente encontrar na Bíblia falando sobre caverna, caverna é um lugar de abrigo, é um lugar para se esconder, para se abrigar, para se proteger de alguma coisa. Caverna sempre está ligada na Bíblia à tentativa do homem se proteger de alguma coisa. Ele está tentando se proteger de alguém ou de algo, e aí ele vai então para dentro da caverna. Muitas pessoas usavam cavernas naquele tempo, e o texto relata isso. Pastores, por exemplo, do sul, da região sul de Israel, do deserto, eles, na época do verão, eles iam para as cavernas, porque dentro das cavernas ficava mais fresquinho. E eles então levavam as ovelhas para dentro das cavernas e passavam a noite dentro das cavernas cuidando das suas ovelhas, e de dia tocava com elas para fora da caverna para que pudessem então continuar pastando. E até hoje alguns beduínos ainda fazem isso ali pelo meio do deserto. Ló, quando fugiu de Sodoma e de Gomorra, ele fugiu com as suas filhas para dentro de uma caverna. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídos, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 19 que Ló fugiu com as suas filhas para dentro de uma caverna. Ló também teve medo e por isso foi habitar com as suas filhas numa caverna. Abraão, quando perde a sua esposa, fica viúvo, Sara morre, Sara é enterrada por Abraão também numa caverna perto da cidade de Hebron, a caverna de Macpela. Está lá em Gênesis capítulo 23. 1 Reis 19 nos mostra o profeta Elias tomado por uma profunda depressão. E aí talvez esse seja o sentido mais espiritual da caverna na Bíblia. Caverna está ligada à depressão. Caverna está ligada a se deprimir, a se colocar dentro de um lugar escondido. Tomado por uma profunda depressão, tomado por um profundo medo, por uma profunda frustração. Ele tinha grandes expectativas e essas expectativas não deram em nada e ele se frustrou, ele se desanimou, ele se esgotou emocionalmente, ele chegou ao esgotamento emocional e ao cansaço da vida, ele cansou de viver. Você repara a oração que ele faz? Senhor, já dá, chega, estou cansado disso, eu não sou melhor que meus pais, então
encerra aí, fecha a conta e me leva para o céu, porque pronto, está tudo bem. Ele foge e se esconde na caverna lá dentro do Monte Horebe. Lá ele é visitado por tremores, por ventanias, por terremotos, por saraivas, ou seja, chuva de pedras, por fogo, mas quando Deus, na verdade, falou com ele, foi de um modo manso e suave. É interessante que o texto diz que o vento partia as pedras, mas Deus não estava naquele vento. Mas o vento que Deus mandou antes dele partia as pedras. Quando o vento batia numa pedra, a pedra se quebrava. Vinha chuva de pedras de fogo, mas Deus não estava na chuva de pedras de fogo. Vinha terremoto, mas Deus não estava naquele terremoto. Mas por 2 vezes a voz mansa e suave de Deus vem e fala com Elias. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Talvez essa seja a pergunta para a minha vida, para a sua vida nesta noite. O que você está fazendo dentro desta caverna? Por que você está escondido aí? Por que você está se encolhendo? Por que você está fugindo? Aliás, Elias, na verdade, não é diferente de mim e de você, e nem de Paulo ou de nenhum outro na palavra de Deus. Paulo escreve aos Filipenses, e eu vou com você esse texto, Filipenses no capítulo 1, e passou. Paulo vai aos Filipenses, e Filipenses 1, Paulo diz assim no verso de número 23, ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de quê, irmão? Você achou o texto? Tendo o desejo de quê? De partir, ele queria viajar, é isso? E estava de mala pronta? Que partir é esse aí? Morrer. Um desejo de partir e estar com Cristo. O que é o quê? Incomparavelmente melhor. Primeira coisa, não tenha medo da morte se você tem segurança da salvação. Porque partir é incomparavelmente melhor. Pode ser ruim para nós, que ficamos com a saudade, com as lembranças, por aí vai. Mas para quem partiu, se você fizer uma comunicação com ele, se fosse possível ao homem fazer isso, ele diria, não, eu voltar, vamos fazer um troço melhor, vem tu para cá. Que é incomparável, não há como comparar o melhor que nós imaginarmos nessa vida e nessa terra com o que Deus tem na eternidade para aquele que está salvo em Jesus Cristo. Paulo diz, olha, eu estou apertado, eu estou constrangido, porque eu tenho desejo de partir e estar com Cristo e sei que isso é incomparavelmente melhor. Paulo também tinha o desejo de ir embora. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé, no verso 16, ele vai dizer assim a respeito dos heróis da fé. Se na verdade, verso 15, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O que eles estão fazendo? Eles estão aspirando. Aspirar é o quê? Desejar. Eles estão desejando uma pátria superior. Que pátria é essa? A pátria celestial. Os heróis da fé, vai dizer o escritor de Hebreus, estão ali desejando uma pátria celestial. Estão pedindo, Senhor, nos leve para o céu. Leva a gente logo, Jesus. Acaba com essa história aqui. Acaba com essa terra logo de uma vez e leva todo mundo para o céu logo de uma vez. Pronto. Números, capítulo 11. Verso de número 15. Moisés orando e falando com Deus, ele diz assim, números 11 e 15. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Parece que o sentido de... Aparentemente, Elias, ele se sentia fracassado e
E aí esse sentimento de fracasso gera nele um desejo, um sentimento de querer partir, né? Senhor, já basta, eu não sou melhor que os meus pais, me leva. E parece, a gente lendo assim o texto, que isso é algo comum naqueles que servem a Deus. A gente vai abrindo a Bíblia e vai vendo quantos homens de Deus e mulheres de Deus e pessoas servindo a Cristo na obra de Deus, em alguns momentos viveram momentos de depressão, viveram momentos de angústia, viveram momentos de desejar mesmo a morte, de dizer, Senhor, olha, chega, vamos acabar com essa história, eu sou um miserável pecador mesmo, aproveita que eu estou bem agora, nesses dias, não tenho nem pecado muito, e me leva logo de uma vez, eu estou preparado. Se você nunca fez uma oração assim, irmão, eu já fiz, perdi as contas. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já orei sinceramente diante de Deus, com lágrimas, dizendo, Senhor, encerra, me leva embora dessa vida aqui, acabou. Ainda mais que a mulher está nova, está bonita, os filhos são educados, uma bênção. Eu pago a ordem dos pastores direitinho, tem seguro de vida, ainda vou deixar com dinheirinho. Mas no enterro já vai aparecer um caboclo aí que vai... A irmã precisar de alguma coisa. Eu não estou aí mesmo para ver. Parece ser, meu irmão, alguma coisa ligada a servir a Deus. Parece que aqueles que estão, quanto mais se aproximando de Deus, mais são apertados, mais são espremidos, mais são cobrados, mais são colocados numa situação de compreender que não são nada. E aí, quanto mais nós achamos que somos, ou que temos, ou que podemos, mais seremos então apertados e mais seremos então colocados numa percepção, olha, entende que você depende de mim. Mas Deus vai chegar e mostrar ao próprio homem, porque às vezes a gente diz assim, olha, Deus sabe realmente, nós é que não sabemos. Deus realmente sabe, muitas vezes eu é que não sei a minha limitação. Deus conhece os meus pecados, sim, todos eles, pelo nome próprio e com sobrenome. Mas muitas vezes eu é que não os conheço. Muitas vezes eu é que acho que não os tenho. Muitas vezes eu é que penso que sou bom demais. Eu é que penso que prego bem demais, falo bem demais, toco bem demais, canto bem demais, dirijo bem demais e faço as coisas bem demais. E aí, nesses momentos em que eu entro na depressão, ou nesses momentos em que eu sou apertado, espremido, igual o Paulo, que vai dizer, olha, na verdade, igreja de Filipos, eu quero dizer para vocês que no meu coração deseja ir embora, eu quero partir, eu quero ir para o céu, porque o negócio aqui é apertado, eu estou sofrendo, eu estou na angústia, eu quero sair dessa terra. A gente olha Moisés orando, Senhor, faz um favor para mim e para ti, para que a minha miséria não apareça e manche o teu nome. Me leva embora daqui, me leve para os céus, mata de uma vez, eu te peço. A gente vai ver o escritor de Hebreus falando dos heróis da fé, homens e mulheres, para quem nós olhamos buscando inspiração para a nossa vida, porque a vida religiosa, espiritual, de serviço, de comprometimento com o reino de Deus que eles viveram, para mim é a série de inspiração. Mas o escritor de Hebreus vem e diz, olha, Marcos, eles estavam desejando partir e ir embora para o céu, porque eles percebiam a sua falha, as suas incapacidades. Eles percebiam como os desafios diante deles eram enormes e como eles eram tão pequenos diante desses desafios, como eles eram tão incapazes, sem sabedoria, sem leitura, sem inteligência, sem dinheiro, sem sobrenome, sem poder político, sem influência de nada, para poder resolver os grandes desafios que eles tinham pela frente. E aí, como é que a gente começa a resolver isso? Como é que a gente começa a sair dessa situação? Paulo vai dizer para a gente, lá em Gálatas, capítulo 1, e eu vejo contigo esse texto, aos Gálatas. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, e ele vai começar a iluminar o nosso entendimento a respeito de uma solução. Versos de número 15 em diante, o apóstolo Paulo diz assim, quando, porém,
ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Você percebe o que Paulo fez? Se ele não procurou seres humanos, quem ele procurou? Quando Paulo se viu diante da sua chamada, olha o que ele diz no texto: quando o Senhor me chamou para revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse aos gentios, Paulo se esbarrou com a sua chamada, deu de frente, trombou com a chamada de Deus na vida dele. Deus está me chamando porque Deus quer revelar Jesus Cristo na minha vida para as pessoas. E Deus quer que eu pregue Jesus Cristo para as pessoas. O que eu vou fazer? Já sei, vou pegar agora um avião, vou correndo para Jerusalém e vou me encontrar com o apóstolo Pedro. Pedro andou sobre as águas, Pedro era João, vou dizer, apóstolo amado, discípulo amado, estava no seio de Jesus na hora da ceia. Eu vou ali abraçar João, Tiago, o irmão de Jesus. É isso que eu vou fazer agora. Foi isso que Paulo fez, sim ou não? Não. Anos depois, ele vai dizer, anos depois eu fui para Jerusalém e quando fui me encontrei com Pedro e me encontrei com Tiago. Só, não vi mais nenhum outro. Nesses anos, entre a trombada com a chamada e a ida a Jerusalém, o que Paulo fez? A quem ele procurou? Se ele não procurou Pedro, Tiago, João, quem você acha que Paulo procurou? Quem você acha na sua cabeça que Paulo procurou? João capítulo 14, no Evangelho de João, capítulo 14, o verso número 6, palavra do Senhor para as nossas vidas, ela diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Paulo foi seguir o caminho de Jesus. Paulo foi seguir o caminho de um encontro particular com Jesus, um tempo a sós, diante de Deus, em oração, em meditação, reavaliando a sua vida, os seus pensamentos, aquilo que ele entendia como certo. Agora, diante de Deus, ele precisava reavaliar a sua vida, eliminar alguns temores, eliminar algumas ansiedades e se alimentar fazendo a vontade do Senhor. E é isso que ele vai fazer. Ele diz, olha, eu não vou procurar Pedro, Tiago, João, eu vou procurar Jesus que me apareceu na estrada de Damasco. É com Jesus que eu tenho que tratar, é a Jesus que eu vou procurar. E durante alguns anos, Paulo dedica a sua vida à oração. Você repara que Paulo, na sua conversão, já tem uma história de oração, não é isso? Paulo se converte, aí ele fica cego, não é isso? Ele vai para a casa de um Simão Curtidor, se não me engano, e lá na casa de Simão Curtidor ele fica, acho que 3 dias, e Deus diz para um camarada chamado Ananias, vá lá orar por Paulo, por Saulo, porque ele é um vaso escolhido por mim, e eu vou mostrar a ele o quanto importa ele sofrer pelo meu evangelho, e ele está lá dormindo e comendo rabada com agrião. Não, ele está lá fazendo o quê? Orando. Deus diz isso a Ananias. Agora, Ananias, ele está lá no quarto, na casa de Simão, e ele está orando. E orando, ele teve uma... Quem lembra do texto? O que? Teve uma visão. Meu irmão, você não vai ter visão dormindo. Você pode ter sonho, mas dormindo não vai ter visão. Você vai ter visão orando. Pastor, eu ainda não estou vendo isso. É porque você não está orando. Começa a orar que você vai começar a ver. Eu não estou vendo, porque você não está orando. Comece a orar você, vai ver. Ananias, ele está orando. E orando ele teve uma visão. E nessa visão ele via que você entrava lá e orava por ele. Paulo começa o seu ministério na oração, no joelho.
Você quer ver um outro exemplo? Um texto áureo para a gente da celebração da ceia do Senhor, qual é? 1 Coríntios. Paulo diz, começa o texto dizendo, porque eu recebi de Pedro, que me ensinou a respeito da noite da ceia. Não é isso que diz lá o texto? Não é, Vanessa? Eu recebi do... Espera aí. Paulo conheceu Jesus? Paulo fazia parte dos 12? Como é que ele recebeu do Senhor? Orando. Jesus, eu não estava lá. Eu não tenho como saber como é que foi essa ceia. E outra coisa, eu não vou perguntar para Pedro, para Tiago e para João, não. Quem está me chamando é o Senhor, não é Pedro, não é Tiago, não é João. Quem está me chamando é o Senhor. Então, se o Senhor quer que eu trabalhe, o Senhor me mostra o que aconteceu naquela noite. Eu não vou perguntar para o pastor Pedro, não. É o pastor Pedro que me chamou para ser pastor. Não é o pastor Paulo, Tiago e João que me chamaram para ser apóstolo. É o Senhor que está me chamando. Então, o Senhor vai ter que me mostrar como é que foi esse negócio aí. Eu não vou perguntar para ninguém, não. Porque eu recebi do Senhor. E aí, a fidelidade, né, do dispenseiro de Deus. Aquele que cuida dos mistérios de Deus. Aquilo que a gente recebe de Deus, o que a gente deve fazer? Ensinar. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Se você receber do Senhor alguma coisa, meu irmão, compartilhe. Não guarde para você. Conte. Compartilhe com as pessoas aquilo que Deus tem dado na sua vida, para que você possa ter mais coisas de Deus na sua vida. Percebe, meu irmão, minha irmã, que a primeira indicação para a gente tentar sair dessa caverna de vida, dessa caverna que a gente foge às vezes porque tem medo do que vem pela frente, tem medo dos desafios, a gente se encontra com os problemas, a gente bate de frente com as realidades e elas nos assustam. Senhor, como que eu vou lidar com isso? A vida assusta a gente, a dinâmica da vida, ela nos assusta, ela prega peças, ela nos surpreende, coisas que a gente não imaginava, nem tinha sonhado. Jó vai dizer exatamente isso, aquilo que eu mais temia foi o que me aconteceu. E o meu espanto foi o que me sobreveio. Então, aquilo que Jó carregava no seu coração como medo e ansiedade, temor de vida, foi exatamente aquilo que aconteceu com ele. A vida tem surpresas e às vezes as surpresas nos assustam. E quando nós nos assustamos, a primeira reação é andar para trás, é tentar fugir do negócio. Não dá para mexer com isso, não. E não foi diferente com Elias. O apóstolo Tiago, na Epístola de Tiago, capítulo 5, o verso 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, diz o apóstolo Tiago. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era diferente, ele era de carne e osso como eu e você, e ele se assustou quando ele viu a situação em que ele estava envolvido. Então, ele também sentia medo. A caverna para muitos tem sido uma realidade de refúgio. Muita gente está se refugiando em cavernas espirituais. Eu queria, nessa noite, convidar você a sair dessa caverna que você entrou. Sai para fora, em nome de Jesus. Paulo escreve, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não te assuste com o que está na tua frente. Deus é e será contigo continuamente. Quando Jesus colocou diante da igreja a necessidade de evangelizar o mundo, Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Senhor, que desafio! Evangelizar o mundo, a humanidade inteira, como nós vamos conseguir isso? Olha, fiquem tranquilos, eu estarei com vocês todos os dias. Portanto, meu irmão, minha irmã, nosso tesouro está no vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. A caverna, ela não pode ser um lugar onde nós vamos habitar continuamente. Ela até pode ser um local onde a gente se refugie por um tempo para um descanso. Mas nós precisamos sair dessas cavernas. Muitos hoje estão amargando derrotas pessoais, porque um dia receberam uma carta do inferno.
Tem gente hoje deprimida porque ganhou uma informação do inferno. O inferno foi chegar no teu ouvido o negócio e você se assustou com medo disso e até hoje você está acovardado, acovardada, encolhido num canto com medo daquilo que o inimigo colocou diante de você, assustando você. O medo, meu irmão, minha irmã, é uma fé mal ajustada. O medo é fé, só que é uma fé desregulada, desfocada. É uma fé no mal e não uma fé em Deus. O medo é a fé no mal. Eu estou acreditando tanto no poder do mal que eu me amedrontei. Mas quando eu começo a colocar a minha fé ajustada e o foco correto na minha fé, então eu vou perceber que, na verdade, eu preciso crer tranquilamente que o Senhor é comigo, que a vitória é minha. Jesus Cristo vai surgir na minha vida e exclamou: Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará e me dará a vitória. Mas ainda que ele me mate, eu morro confiando nele e esperando nele. Porque ele é o Senhor e não eu. Ele é o oleiro e eu sou o vaso de barro, não o inverso. Eu não estou aqui para dar ordem a ele. Isaías escreve no capítulo 41, verso 10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não te assustes, não te amedrontes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém, igreja? Amém. Nosso Deus é fiel. Espante esse medo em teu coração nessa noite. Saia daqui hoje com o coração revigorado. Espante o medo da tua vida, espante o medo do futuro, espante o medo do desafio, espante o medo da faculdade, espante o medo de evangelizar, espante o medo de cuidar da tua família, espante o medo de se envolver com o reino de Deus, espante o medo de servir a Jesus, espante o medo, seja ele qual for, que você esteja acalentando no teu coração. Espante isso! Jesus Cristo vivo é contigo! Amém. Glória a Deus. Nós não podemos viver de medo. Quantas pessoas sentimos-se ameaçadas, foram tomadas de pavor, foram ameaçados de morte, homens que foram perseguidos, um dia caíram no descrédito, ficaram amargurados por causa de dívidas, pessoas que são completamente alienadas da sociedade por problemas até de caráter, e outras que estão até com problemas psíquicos, psicológicos, emocionais até, por causa do medo. Deus veio ao encontro de Elias e mostrou a Elias que ele não estava sozinho. Você repara, 2 vezes Elias diz a Deus: Senhor, eu fiquei só. Talvez você esteja se sentindo sozinho. Senhor, eu fiquei sozinho na minha família. Meu marido desviou, meus filhos desviaram e eu fiquei sozinho dentro da minha casa. Talvez você olhe e você se sinta sozinha, sozinho no seu dia a dia. Senhor, sou eu para tudo dentro dessa casa, sou eu para tudo dentro dessa empresa, sou eu para tudo dentro dessa fábrica, sou eu para tudo dentro desse quartel, sou eu para tudo dentro dessa igreja, sou eu para... Eu não sei, de repente você está se sentindo sozinho ou sozinha. E uma das primeiras coisas que Deus vem quando se encontra com Elias na caverna é mostrar a Elias que ele não estava só. E acalentar no seu coração mostrando que você não está sozinho, não, querido. Fique firme, fortaleça. Você não está só. Há outras pessoas com você. E ele, mas como assim? Não, você não está sozinho. Existem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal e estão do lado de fora dessa caverna. Você está sem esperança. Pois então eu vou te dizer que haverá continuidade ao teu ministério. Sabe por quê? Quando você sair daqui, você vai ungir Eliseu, o profeta, no teu lugar. O teu ministério vai continuar. Ainda que você parta, mas o teu ministério vai continuar. Irmãos, não há nada de mais triste para a gente no ministério, principalmente no ministério, no serviço, na casa, na obra, no reino do Senhor, do que você não ver continuidade do teu empenho. É talvez as coisas mais... Tirando o pecado, que o pecado ganha de tudo, com certeza, é o que há de mais triste. Mas tirando o pecado, o que há de mais triste é um homem ou uma mulher de Deus realizar um trabalho, realizar uma obra, e olhar e ver que aquilo não tem continuidade, não deixou frutos, não há filhos daquilo ali.
não discipulou ninguém, não ensinou ninguém, não formou ninguém. E a hora que ele parar, ou que ele for embora, ou que ela morrer, o trabalho vai acabar, porque não tem ninguém que faça aquele trabalho que era feito. Não há na obra do Senhor nada mais triste do que isso. E Deus traz conforto e consolo a Elias, mostrando a ele o contrário. Olha, Elias, você quando sair daqui, você vai ungir Eliseu, o profeta, no teu lugar, e você vai ter continuidade no teu ministério. Tenha esperança a outro que vai dar continuidade no seu ministério. Você não está sem rumo, você não está sem futuro nessa terra. Mas Elias se ajuntou com Deus. Deus está dizendo para mim e para você, para nós não termos medo das ameaças do diabo. Deus diz na sua palavra a mim e a você que o poder está com Deus para neutralizar o mal, para anular o mal, para aniquilar o mal e todas as investidas do mal serem todas, uma a uma, derrotadas, desfeitas, anuladas, aniquiladas no poder do sangue de Jesus Cristo. Mas nós precisamos ir até o Senhor. Do contrário, nós não vamos conseguir caminhar. Vou te dizer um sinal, um primeiro sinal, é um sinal muito claro de um cristão entrando na caverna. Sabe qual é? É quando ele toma distância da posição que Deus colocou ele. Deus colocou a pessoa num lugar, Deus botou ela para fazer um serviço. E ela começa a fugir daquilo ali. Alguma coisa não está legal. Algo não está bem. Nem nela com Deus, e se não está bem nela com Deus, começa a não ficar bem também com as outras pessoas. Você quer ver Jonas? Olha aí, o maior exemplo é o livro do profeta Jonas. Jonas, Deus mandou, vai para Nínive. O que ele fez? Foi para o inverso. Pegou o caminho oposto de Nínive. E se você ler o livro de Jonas, você vai perceber que é usada várias vezes a palavra desceu. Jonas desceu para Jope. Aí quando ele chegou em Jope, uma cidade portuária, na beira do mar, ele desceu para dentro do navio. Aí o navio zarpou, começou a navegar, ele desceu para o fundo do navio. Aí vem a tempestade e tal, os caras jogam sorte, a sorte cai nele, ele abre o bico e confessa, porque o Deus dos Hebreus aí, Jeová, mandou eu fazer um negócio e eu tô correndo, porque eu tô com medo desse negócio aí não vai dar. Aí desceram com ele para dentro do mar. A Bíblia diz, desceram com ele para dentro do mar. Aí, bom, agora ele está dentro do mar, no meio do temporal, bom, pelo menos eu vou morrer afogado, não vou precisar ir para Nínive. Ledo engano. Veio uma baleia, graças a Deus, que a Bíblia diz que era um peixe grande. Imagina se a Bíblia dissesse que era um peixe pequeno. Nós íamos ter que acreditar, mas a Bíblia nos ajuda. E ela diz, era um peixe grande, engoliu Jonas. E ele achando que ia morrer afogado e não ia mais precisar servir a Deus, aí eu, não, agora eu vou amargar aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias. E ele ainda aguentou 3, eu não aguentava 3 minutos dentro daquele peixe. Ele aguentou 3 dias dentro daquele peixe. E aí depois de 3 dias ele ora de dentro da barriga do peixe. E tudo isso a Bíblia vai dizendo, desceu, 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 desceu. Jesus, quando conta a parábola do bom samaritano, ele começa dizendo, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Por quê? Porque em Jerusalém estava o templo onde Deus se manifestava. E Jericó era a cidade do pecado. Então quem sai da onde Deus se manifesta para ir para a cidade do pecado, não tem como subir, só tem como descer. Na verdade é uma descida mesmo, a estrada é uma descida, um declive mesmo, a estrada de Jerusalém para Jericó. Descia. Tomar distância da posição que Deus te colocou. Tomar distância da posição que Deus te colocou como marido dentro de casa, como homem dentro de casa. Ih, o bicho pega. Agora, mas vai acabar já, irmão, pode ficar tranquilo. Mas, olha, você está tomando distância daquilo que Deus colocou, como mulher, dentro da sua família, como esposa, do lado do seu marido, como mãe dos seus filhos. Você não é amiguinho dos seus filhos, você é pai dos seus filhos. Você não é amiguinho da sua filha, você é pai da sua filha. Não tome distância daquilo que Deus te colocou. Não abra mão do ministério que Deus colocou na tua mão. Por mais que Ele te amedronte e que os desafios sejam grandes, feche a mão, segure o que Deus te deu e diga, Senhor, me dê condição de vencer essa batalha. Glória a Deus. Não desça.
ele tomou distância, toma distância. O crente começa a tomar distância daquilo que Deus colocou e depois ele começa a se isolar. Você reparou lá em Reis? Primeiro livro dos Reis, a gente volta lá no capítulo 19, o verso 3, diz assim, temendo, olha aí, já começa o verso dizendo que Elias estava com medo, temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali, o que ele fez? Pegou mais um para andar com ele, não é isso? Não, deixou o seu moço. Só, fica por aí, rapaz, porque... Não se isole. Não se isole. Não se esconda. Não fuja do convívio com as pessoas. Ao contrário. Quando Elias se viu na condição assustado diante de Deus, antes de entrar na caverna, os 2 primeiros passos dele foi fugir, sair. Deus mandou ele ir para Horebe? Não. Deus tinha mandado ele ficar no Carmelo. Onde Deus mandou Elias ficar era em Israel. E Elias fugiu para o Carmelo. Primeiro sinal foi ele abandonar o posto que Deus mandou ele ficar. Segundo sinal foi ele se isolar das pessoas. Ele pegou o moço que ele tinha, o ajudante, e deixou lá em Berseba. Fica aí que é melhor para a tua vida, não ficar andando junto de mim não, eu estou ruim demais da cabeça. E foi sozinho para o deserto. Não desça da posição que Deus te colocou. E não se isole do convívio das pessoas. Deus vai te curar no meio dessa caminhada. Mesmo antes de entrar na caverna, Elias já estava espiritualmente dentro dela. Entrar na caverna foi só uma consequência. Na verdade, no espírito ele já estava lá. Não havia mais alegria em viver. Ele estava meio fugindo. Ele estava cheio de sono, desanimado, isolado, com sentimento de autocomiseração, de autopiedade. Coitadinho de mim. Eu fiquei sozinho, Deus. Só tem eu de servo de Deus. Oh, Jesus! De repente você pode pensar assim, olha, eu sou o último bastião da santidade. Não tem ninguém tão santo que nem eu. Eu que sou o mais santo, a mais santa, o mais justo, o mais correto diante de Deus. Cuidado, meu irmão, minha irmã, você está se enganando, achando que você está nessa santidade toda e você, na verdade, está errando diante de Deus. Elias foi se justificar diante de Deus. Senhor, só eu fiquei de teu servo na face da terra, tem mais ninguém. Morreu todo mundo, acabou. Confusão mental. Você repara? Ele estava fugindo para não morrer, não é isso? E aí, quando ele vai orar, ele pede para morrer. Aí, como é que você pôr o negócio? Então, por que não ficou lá? Pronto, aí morria e acabou. A oração estava atendida. Confusão. Quer uma coisa, depois quer outra. Não sabe direito o que quer. Não sabe direito o que quer. E o que fez o Senhor por Elias? Vamos terminar vendo o texto de 1 Reis, capítulo 19? O que Deus fez por Elias? Primeiro, versos 5 e 6. O que diz lá? Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. O que Deus fez com ele? Deus primeiro fortaleceu fisicamente Elias. A primeira coisa que Deus fez, Elias, vou fazer o seguinte contigo, vou te dar férias. Vai dormir, cara. Vai dormir, rapaz. Vai pra cama, vai dormir. Você precisa descansar um pouco a tua cabeça. Você está realmente estressado, Elias. Vai pra praia, cara. Amém, irmãos? Vamos fazer um culto na praia, amém, irmãos? Oh, benção. Vai pra praia, cara. Vai desestressar tua cabeça. Pega tua mulher, vai passear na cachoeira. Ô, irmãos, coisa boa da vida. Vai comer uma pizza. Lá no céu não tem pizza não, irmão. Nem Coca-Cola. Nada dessas coisas. Churrasco. Bom, ontem eu comi um churrasco. Uma família abençoada me chamou para um churrasco ontem na varanda. Nem te conto. Rapaz, vai descansar. Irmãos, às vezes a gente precisa dar uma paradinha fisicamente mesmo. Às vezes a gente já reconhecer isso, olha, dá um tempo. E dá uma semaninha, deixa eu descansar um pouco, porque tá pesado, o corpo começa a sentir, preciso dar uma descansada. Deus não impediu Elias de dormir. Deus deixou ele dormindo.
Ao contrário, Deus alimentou Elias, deu comida. Come, cara, você precisa comer. Você está cuidando da tua alimentação? Você está comendo direitinho? Ou você está comendo bobeira aí pela rua? Veja se você não está precisando de cuidados físicos para sair dessa depressão. De repente você está precisando dar uma maracujinazinha, você ficar calminho, calminho. De repente você está precisando tirar uns dias, ir para uma praia, dar uma relaxada na cabeça, ouvir barulho de onda. E só isso aí vai resolver. Uma semana, de repente, você faça isso 10 dias, nossa, você vai vir um outro. Você vai dizer, meu Deus, o que aconteceu lá? Você precisava disso. Primeiro, Deus propiciou a Elias descanso físico. Depois, Deus fortaleceu Elias fisicamente com alimento. Tudo bem que era um alimento celestial, né? Da onde que surgiu ali botija d'água, farinha para fazer pão? Irmão, no texto não diz, deixa isso quieto. Mas veio do céu. Deus é Deus e fez ali aparecer a botija d'água e farinha e brasa e um anjo cozinheiro. Irmão, anjo cozinheiro. Deus botou um anjo gourmet. Anjo gourmet, preparando ali, come, coisa boa. Come aí, Eli. Você precisa comer, cara. Você tá comendo aí lanche pela rua, come aí um feijão bacana, com linguiça, carne seca, com arroz cheio de alho. Vou fazer um bife para você, bem acebolado. Come, cara. Você tá precisando de se alimentar. Por isso que você tá meio fraco. Saco vazio não fica em pé, dizia a dona Florida de minha avó. Meio-dia, panela no fogo, barriga vazia, Marquinhos. Saco vazio não fica de pé. Vamos comer, meu filho. Veja se você não está precisando de cuidados físicos. Procure um médico. Bata um papo com um psicólogo. Com um psiquiatra. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Às vezes tem que parar com esse negócio de ter vergonha de psicólogo e psiquiatra. Psiquiatra é médico. Fez medicina. Se teu filho estiver doente, você vai dizer, não vou levar no pediatra não, porque negócio de crente não é para ir para pediatra. Você vai fazer isso com teu filho? Não vai, né? Mas para ir no psiquiatra? Não, negócio de crente não é ir para psiquiatra. Ué, mas se vai no ginecologista, no cardiologista, no pediatra, vai nascer teu filho, não precisou de um obstetra, então agora está precisando de um psiquiatra. De repente vai lá, bate um papo, conversa, chora, pronto, sai outra pessoa de lá de dentro. Para que aconteceu lá dentro? Não sei, ué. Resolveu o problema. Veja se você não está precisando de cuidados físicos para sair dessa caverna que você está. Verso 16, ele diz assim, olha só, o verso 16, ele vem e diz, 16, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Sabe o que é que Deus foi fazendo? Você vai reparar aqui, Deus deu o que para ele? Um companheiro. Deus pegou e falou assim, cara, você não pode andar sozinho não. Eu vou fazer o seguinte, você largou o teu moço lá em Berseba, eu vou botar um outro aí, Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Você precisa de companhia, você precisa compartilhar, você precisa dividir. Irmão, que dia é hoje? 16 de julho de 2017, não é isso? No dia 16 de julho de 2011, nessa mesma data, 6 anos atrás, eu tomava posse aqui na frente como pastor dessa igreja. E hoje, 6 anos depois, eu estou aqui pregando para você. E eu vou dizer um negócio para você. Há 6 anos, todo culto que a gente faz aqui, eu peço desse púlpito para você sair do seu lugar e orar com outra pessoa. Há 6 anos eu faço isso 3 vezes por semana. Porque eu não gosto de ver você quieto, parado, e tem um comichão e quero ver você... Não é isso não, irmão. É porque eu quero que você compartilhe com outros. Eu quero que você aprenda a compartilhar do teu coração com outra pessoa. É só por isso. Talvez você se perguntasse, por que o pastor todo culto para fazer sair daqui? Eu estou aqui sentado, estou tão confortável aqui, para que eu tenho que sair daqui para ir para outro lugar orar? Não posso orar aqui não? Que coisa. Irmão, é só para
você aprender a abrir o teu coração e compartilhar o que está na tua alma com outras pessoas. É só por isso. Não é por nenhum outro motivo. Porque quando Elias estava na caverna, Deus veio e disse assim: você não pode ficar sozinho. Você tem que abrir o teu coração e compartilhar com alguém. Eu vou dizer para você que a vida de um pastor é extremamente solitária. 3 filhos de pastores aqui presentes podem confirmar. Extremamente solitário. Nem aos filhos a gente pode abrir o coração. Mas Deus me deu a graça de eu ter pelo menos aí uns 2 camaradas, como o negócio está muito ruim, mas ruim mesmo, de eu poder chamar na internet, abrir meu coração, pedir oração, dizer: cara, o negócio tá, o bicho está pegando, estou chutando balde, eu vou virar hippie e vou... Não, peraí, mas calma, cara, calma, mesmo, não é tanto assim, não é possível, cara, que você não sabe, não é possível, é pior do que isso. Você não vai longe sozinho. Uma das soluções de Deus para a vida de Elias foi trazer Eliseu para a vida dele. Elias, você precisa de um Eliseu. Você precisa de um cara andando contigo. Vai lá, unge esse camarada para ficar com você, para quando você partir, ele vai continuar o profetismo no teu lugar. E é interessante, se você olhar, quando Elias está indo embora, ele fala com Eliseu: Eliseu, o que você quer? Ele fala: eu quero porção dobrada do Espírito que tem em você. E Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. Interessante isso, né? Ele pede: eu quero porção dobrada, eu quero o dobro da porção de Deus que tem na tua vida. E aí Elias vai embora, e fica a capa e tal, e Eliseu começa o ministério dele, e no ministério de Eliseu, ele fez o dobro de milagres do ministério de Elias. Acho que Deus atendeu a oração dele. Não se isole. Deus vai usar uma outra pessoa para curar você. Não se isole. Permita que Deus use alguém para curar você. Claro, não sai por aí contando tudo que está no teu coração para todo mundo, não. Hoje existe uns negócios chamados Facebook, WhatsApp, Twitter. Está arriscado, depois você vê postado lá. Então, assim, tenha critério, ore a Deus. Senhor, com quem que eu vou abrir meu coração? Mas não carregue teu fardo sozinho. Você não vai longe com ele. O que mais que Deus fez? Olha só. Verso 15 em diante, ele diz assim: diz o Senhor: vai, volta para o teu caminho, para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael, rei da Síria, Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel. Deus deu uma nova revelação e orientação de vida para o ministério de Elias. Elias, você está pensando em morrer, cara? Está achando que acabou? Eu quero dar uma nova comissão para você. Você está pensando em deixar de ser profeta, entregar o ministério? Eu tenho mais coisa para você fazer. Deus deu mais trabalho para Elias. Não, mas peraí. Não, primeiro ele deu descanso. Você já descansou? Já. Dormiu bem? Dormiu. Comeu um pãozinho do anjo gourmet? Tava bom para dar. Jesus, uma bênção. Então agora vamos trabalhar, filho. Acabou o descanso. Bora. Eu quero que você vá lá me dar mais. Não, mas peraí. Eu estou acabando de sair da caverna. Não, filho. Você já comeu. Estou falando para você botar um cara para você compartilhar o teu coração. Agora você está pensando que você vai ficar dentro do meu reino sentado, parado? Se Deus quisesse só te salvar do inferno, meu irmão, ele tinha te levado para o céu quando você aceitou Jesus. Se você está aí sentado, é porque Jesus tem alguma coisa para você fazer dentro do reino dele. Então vamos levantar, meu irmão, vamos levantar. Vamos produzir para o reino de Deus. Quem te chamou não fui eu, não. Quem te chamou não foi homem nem mulher. Quem te chamou foi Jesus para servir a igreja de Deus. Não, pastor, o senhor não está me entendendo. Quem não está entendendo é você. Eu estou entendendo muito bem. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta-te, meu irmão, em nome de Jesus. Ou então, Deus não te chamou. Mas se Deus te chamou, ele deu um tempinho para Elias descansar. Ele botou um anjo gourmet para fazer um papá gostoso para ele. Ele trouxe um outro cara para ele dividir a carga. Que mais tu quer, Elias? Não, porque eu tô... Então o que, cara? Vamos trabalhar, vamos produzir. O reino está precisando de gente. Levanta, meu irmão, minha irmã, e assume o teu lugar dentro do reino de Deus, para onde o Senhor te chamou. Em nome de Jesus.
Deus dá uma nova orientação e põe trabalho na vida de Elias. Ele está faltando trabalho para você, Elias. Você está faltando trabalho para você. Verso 11. Ele diz assim, 11, 12 e 13, disse-lhe Deus, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as pedras diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e disse, Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe o que Deus fez? Deus mostrou a Elias a sua presença e o seu poder na vida de Elias. Elias, presta atenção, quem está te chamando é alguém mais poderoso do que esse vento. Você está vendo esse vento? Tô. Olha como é que esse vento é forte. O vento pá na pedra e a pedra pum, se despedaçava. Esse vento é forte, não é, Elias? É, mas eu não estou nesse vento. Elias, presta atenção, um terremoto é um negócio muito forte. É, Senhor, o povo não aguenta ficar em pé na hora que a terra balança, a terra treme. Então olha esse terremoto, Elias. Você viu que forte o terremoto, Elias? Vi, Jesus, que terremoto forte. Eu não estava nele, não. Estava não. Elias, se eu não estava no vento, o vento tem esse poder. Se eu não estava no terremoto, o terremoto tem esse poder. Se eu não estava no fogo, o fogo tem esse poder. Imagine se eu estivesse dentro desse negócio. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu estou dentro da tua vida. Elias, eu estou na tua vida. E eu quero te comissionar para você ir ungir Hazael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, no teu lugar. Deus pegou e revelou a Elias o grande poder de Deus disponível, disponibilizado para ser usado por Elias a favor da vida dele, do reino de Deus, de tudo que estava ao redor dele. E aí, meu irmão, minha irmã, quando a gente se encontra com o poder de Deus, e quando a gente percebe quão grande é o Senhor, quão poderoso, sublime, santo, eterno é o nosso Deus, não tem como a gente continuar com muito medo. Nossa postura de humildade é dizer, Senhor, eu aceito esse comissionamento, porque eu entendo que o teu poder é soberano sobre tudo que existe. Eu queria convidar você nessa noite a sair da tua caverna. Talvez você esteja, talvez haja alguém aqui entrando numa caverna, talvez você esteja no meio de uma depressão, talvez você esteja no meio de uma tristeza, talvez você esteja vivendo uma vida assustado pelo diabo, talvez medos tenham entrado no teu coração, tenham controlado a tua mente, você está vivendo debaixo de uma mentalidade oprimida, deprimida, possuída por pensamentos malignos, pensamentos que não são de Deus. E eu queria convidar você nessa noite a abrir o teu coração e a dizer, saia da minha vida isso, para que Jesus Cristo seja o Senhor da tua mente, para que Jesus Cristo seja o Senhor do teu coração, para que o Senhor Jesus seja Senhor de fato da tua vida. Porque escondido dentro de uma caverna, meu irmão, escondido dentro de uma caverna, só Elias, que achava que era muito importante, é que não estava correndo risco nenhum. Mas Deus diz, cara, tem 7.000 do lado de fora. E você está aqui escondido? Nós começamos este culto nesta noite, há quase 2 horas atrás, com um vídeo mostrando a igreja perseguida na Ásia e dizendo aproximadamente 100 milhões de crentes em Jesus estão arriscando as suas vidas. E eu não sei se você estava aqui, se estava, se reparou no vídeo. A missionária daquela região, ela diz que a maioria das pessoas que compõem aquelas igrejas pequenas, igrejas que se reúnem nas casas, escondida, orando baixinho, cantando baixinho, porque senão a polícia entra ali e prende todo mundo. E ela diz assim, a maioria deles são idosos da terceira idade, quase morrendo, doentes terminais. Era isso que ela disse no vídeo? Você estava aqui na época? Ela diz, eles eram jovens. Ela não diz que eram velhos. Ela não diz, olha, as pessoas que compõem aquela igreja são velhos, já estão já mesmo para partir, e aí agora eles resolveram ser crentes, pelo menos para partir salvo. Ela diz, as pessoas que compõem essas igrejas são jovens. Quantos anos você tem? São jovens. Quantos anos você tem? São jovens.
Quantos anos você tem, Maria? São jovens que podem olhar para frente e dizer assim: eu tenho 60 anos de vida pela frente, mas eu quero pegar esses 60 anos de vida que eu posso ter pela frente e colocar na mão de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. São jovens que estão saindo da caverna. São jovens que estão dizendo: olha, não interessa se eu vou viver mais 10, mais 50, mais 70 anos. Não interessa. Se eu viver mais um dia, eu quero viver com Jesus. Eu quero viver fazendo a vontade de Jesus. Eu quero viver com o meu coração nas mãos de Jesus. São jovens. Jovens que estão lotando igrejas, se reúnem nas casas, que não têm a condição de tocar uma bateria como nós temos aqui, que não tem condição de ligar uma caixa de som e tocar a guitarra tão bem igual a Abel toca aqui. Abel ia chegar lá e ia procurar outra coisa para fazer, porque olha, guitarrista aqui na nossa igreja nós não temos esse espaço. Ué, não, não. Mas aqui não tem culto? Tem culto. Mas não toca guitarra? Não, senão a polícia entra e todo mundo sai apanhando aqui. Então, para preservar a igreja, não tem guitarrista, não tem contrabaixista, não temos coral, não temos baterista, não temos vocal. No dia da vigília aqui, a Glaê pegou o microfone e foi cantar, já era meia-noite, alguma coisa, e eu estava sentado ali, eu falei: Jesus, segura o vaso. Eu sei a Glaê com o microfone como é que é. Já era meia-noite e pouco, nós tínhamos quase 30 pessoas aqui orando, o culto foi terminar 1h30 da manhã, era para acabar meia-noite, a vigília acabou 1h30 da manhã, foi uma bênção. Venha na próxima agora em agosto, em nome de Jesus. E a galera pegou o microfone e eu sentado ali, eu falei, eu falei: Jesus, segura o vaso, segura o vaso, para ela cantar baixo no microfone. E ela soltou o vozeirão e eu olhava para fora e falava: vai passar o carro da polícia daqui a pouco. Não passou nada, irmão. Sabe por que na maioria das vezes nós não fazemos mais com Jesus? É porque não queremos. Não é porque não podemos. É porque simplesmente, tá bom, o que eu já fiz, tá bom. Eu queria te convidar a sair dessa caverna de morte espiritual. Porque essa falta de compromisso com Jesus vai matar a tua vida espiritual. E você vai se tornar um bom crente, daquele que não trai a mulher, não joga na Mega Sena acumulada, não fala palavrão, não bebe escondido, não faz nada de errado, nem vê pornografia na internet. Você vai ser um bom crente, não vai bater nos filhos, mas você vai ser um bom membro de igreja. E Jesus está precisando de adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Chegou um tempo no reino de Deus que o reino de Deus não está precisando de membros. O reino de Deus está precisando de vidas, de profetas, de homens, de mulheres que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Que não apenas conheçam o Espírito Santo de Deus, mas que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Que não apenas saibam que Ele existe, mas que sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que não apenas tenham conhecimento teórico, teológico a respeito de Jesus e do céu, não, mas que conheçam o céu, porque vivem lá através da oração. E eu quero convidar: sai dessa caverna que você entrou. Saia dessa caverna que você entrou. Porque Jesus está contando com uma igreja. E se você disser: não, Senhor, eu não quero, a obra será feita. Não pense que ela não será feita. Será. Mas não será o privilégio teu de fazer essa obra. Jesus vai levantar outro e colocar para fazer. Porque o reino é dele. Eu queria orar por você nessa noite, terminar esse culto. Não quero falar mais nada, não. Tá bom, em nome de Jesus. Feche os olhos. Deus, em algum momento, falou contigo nesse culto. Eu não sei qual. Mas em algum momento desse culto, Deus falou contigo. Eu quero pedir em nome de Jesus. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero sair dessa caverna que eu me meti. Eu quero sair dessa caverna onde eu estou me contentando com tão pouco. Eu estou contentando em vir para um culto uma vez por semana. Eu estou me contentando em entregar meu dízimo no final do mês. Eu estou me contentando em não cometer certos pecados apenas que trazem escândalo e que são mais visíveis e que mancham a minha imagem. Não cometendo eles, eu já estou contente e já estou satisfeito. Eu quero sair dessa vida, Jesus. Eu quero sair dessa caverna. Eu quero ter um compromisso com Deus. Eu quero mais.
Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu não quero achar que eu sou o único que estou aqui como santo e como Elias lá, Senhor, só eu fiquei. Não, tem gente que está botando o pescoço a prêmio. Gente com 15 anos de idade, com 19 anos de idade, com 23 anos de idade, que está botando o pescoço a prêmio pelo reino de Deus, para ganhar uma alma para Jesus. E eu não estou evangelizando ninguém, eu não estou convidando ninguém, eu não estou falando de Jesus para ninguém. Se bobear, eu ainda estou dando mau testemunho. Se bobear, ainda estou dando mau testemunho e atrapalhando uma vida a se converter. Oh, Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida, me dê um espírito de quebrantamento e de súplica, Senhor, no meu coração, para que eu possa suplicar as misericórdias do Senhor sobre a minha vida. E que o Senhor, como Elias, me dê uma segunda oportunidade, que o Senhor, como Elias, me dê um segundo momento. Que o Senhor, como Elias, me dê um recomissionamento. Que o Senhor, como Elias, me mande levar unção por onde eu passar. Que o Senhor, como Elias, me mande compartilhar com as pessoas. Que o Senhor, como Elias, me mande trazer pessoas para a liderança e ungir pessoas na liderança. Pai, que no nome de Jesus, como Elias, o Senhor me dê uma nova chance, porque eu não quero desperdiçá-la. Eu não vou perder essa nova chance, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus. E eu peço para mim, para o meu irmão e para minha irmã nessa noite. Eu sei que o Senhor falou com ele, eu sei que o Senhor falou com ela nessa noite, Pai. E eu peço no nome de Jesus, tenha misericórdia. Nos levante como vivos dentre os mortos. Nos levante como luz no meio das trevas. Nos levante, ó Deus, como sal no meio dessa terra insossa, sem gosto, apodrecida pelo pecado, apodrecida, ó Deus, diante da Tua presença. Nos levante como uma geração que vive o Teu reino. Nos levante como uma geração que é cheia do Teu Espírito Santo. Nos levante como uma geração que é comprometida em levar à frente a Tua casa, o Teu reino, a Tua obra, e para a glória do Teu nome, ver o Teu nome engrandecido e glorificado. Nos levante como uma geração eleita, não para estar no trono reinando como príncipes e princesas, filhos e filhas do rei, mas como servos, trabalhadores, que batalham, que trabalham, que pelejam pelo Teu reino. Pai, no nome de Jesus, eu sei que Satanás vai tentar amedrontar o meu irmão e a minha irmã, mas no nome de Jesus Cristo eu te rogo, repreenda, Senhor, agora. Ele vai tentar colocar medo e assustar. Repreenda-o agora, Pai, em nome de Jesus. Ele vai tentar colocar insegurança, repreenda ele em nome de Jesus. Ele vai tentar trazer incertezas, repreenda ele em nome de Jesus. Ele vai tentar trazer frieza espiritual, repreenda ele em nome de Jesus. Ele vai tentar colocar correntes, repreenda ele em nome de Jesus. Ele vai tentar colocar embaraços para que não andem, repreenda ele em nome de Jesus. Ele vai tentar amordaçar a boca para que não fale, para que não pregue, para que não testemunhe, para que não louve. Repreenda ele em nome de Jesus. Ele vai tentar trazer confusão, ele vai tentar inventar mentira, ele é o pai da mentira. Repreenda ele em nome de Jesus. Ele vai tentar dividir para governar, porque é o que ele mais sabe fazer. Repreenda ele em nome de Jesus. O reino é teu, a obra é tua, a igreja é tua. Foi o Senhor que morreu pelas nossas vidas, é o teu sangue que foi derramado. O Senhor esteja à frente, o Senhor assuma. E no nome de Jesus, repreenda ele, que ele seja envergonhado, derrotado, que ele seja desfeito e suas obras malignas, anuladas, aniquiladas, em o nome de Jesus Cristo. E que o teu nome seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, bendito eternamente. Santo, 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 santo és tu, Jesus, santo és tu, Jesus, santo és tu, Senhor. Compartilha conosco um pouquinho dessa tua santidade. Uma fração ínfima da tua santidade, compartilha conosco, Jesus.
e nos leva a avançar, e nos leva a entender que ainda que a gente se cubra com a capa, ainda que a gente esconda o rosto, ainda que a gente tente se esconder a nossa face da tua presença, precisamos sair da caverna e te encarar. Precisamos sair da caverna e te encarar. Que essa seja a noite da ressurreição do teu filho e da tua filha, que chegou aqui morto, sem orar, sem louvar, sem alegria, com o coração seco, em nome de Jesus, seja liberta em nome de Jesus. Que essa seja a noite da ressurreição da tua filha, que anda chorosa pelos campos, deprimida, entristecida, amargurada, perguntando por quê, que ela hoje saia daqui cheia da alegria do Senhor, que é a nossa força. Que o Senhor quebre cadeias que estão prendendo almas nesta noite, nesse lugar. Que o Senhor quebre correntes que estão prendendo vidas nesse lugar. Que o Senhor liberte almas para te adorar e te servir. Para que possamos ouvir de Ti ainda nesta noite. Olha, se levante, porque eu preciso que você vá ungir alguém. Se levante, porque eu preciso que você traga alguém para perto. Se levante, porque eu preciso que você vá buscar alguém para andar contigo. Se levante, porque eu preciso que você coloque alguém na liderança. Que o Senhor nos comissione nesta noite, mas comissione gente viva, livre, liberta para te adorar e te servir com alegria no seu coração, rejubilando pelo privilégio de servir ao Senhor, olhando para si, vendo as suas mazelas, e vendo os seus pecados, e vendo as suas doenças, e perguntando: Senhor, como é que o Senhor pode me chamar? Eu sou tão miserável, pecador. Mas ao mesmo tempo olhando e dizendo: se o Senhor está me chamando, então eu vou. Se o Senhor está falando comigo, então eu vou. Porque essa é a direção, é essa a vontade, é esse o caminho, é Jesus na minha vida. Nós queremos te adorar ainda que a figueira não floresça. Nós queremos te glorificar ainda que o produto da oliveira minta. Nós queremos exaltar o teu santo nome ainda que as manadas dos rebanhos nos campos sejam furtadas. Nós queremos agradecer a Ti, ainda que nesta vida, porque não esperamos em Ti apenas nesta vida, do contrário, seríamos as mais miseráveis criaturas da face desta terra, mas esperamos em Ti por toda a eternidade, esperamos em Ti por toda a eternidade, esperamos em Ti por toda a eternidade, e é de verdade que os nossos olhos estão voltados para Ti, e estamos esperando o Teu mover, estamos esperando que as Tuas portas se abram, estamos esperando o Teu agir a nosso favor. Estamos esperando que o Senhor faça, que o Senhor fale, que o Senhor comissione, que o Senhor oriente, que o Senhor revele, que o Senhor seja glorificado. Nós estamos te aguardando. Espírito Santo de Deus, nos envolve nesta noite e permite que saiamos deste culto não como chegamos, mas saiamos aqui impactados pelo Teu agir, pelo Teu mover, pela Tua palavra, pela unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. E possamos sair daqui, Senhor, como homens e mulheres vivos, cheios de fogo, para andar nessa terra e ser agente de transformação da realidade, de libertação das pessoas que estão dentro dos nossos lares, da nossa vizinhança, lá no trabalho, no quartel, na faculdade, na fábrica, por onde nós passarmos. Deus, espalha o bom cheiro de Cristo por onde nós passarmos. No nome de Jesus, 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 no nome de Jesus. Nós clamamos a Ti como igreja Tua nesta noite, no nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, o nosso Salvador, que vive, que reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, igreja. Quero te convidar a terminar esse culto de pé, cantando, adorando o nome do Senhor, querido. Abra o teu coração, abra a tua boca, louve a Deus. Deus é contigo nessa